Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Programa de financiamento estudantil está com inscrições abertas para o segundo semestre. O cadastro deve ser feito em fieseleção.mec.gov.br. E antes de se inscrever, o estudante pode consultar as instituições e os cursos ofertados. Um alerta às hepatites virais. É a campanha Julho Amarelo. A estimativa da Sociedade Brasileira de Hepatologia é que cerca de 2 milhões de pessoas estejam infectadas no Brasil, mas só 300 mil estão diagnosticadas. Brasil cai 22 posições na Olimpíada Internacional de Matemática. Asiáticos foram destaque. O resultado do Brasil não foi o esperado. A nossa meta é ficar entre os 15 primeiros colocados. Isso aconteceu no ano passado. E esse ano ficamos em 37º. E cresce o número de consumidores que percebem o impacto dos tributos nas despesas. Uma pesquisa feita pelo Sistema Fé Comércio mostra que 80% dos brasileiros sabem que pagam algum tipo de imposto. Essa é a maior percepção da população sobre o impacto da carga tributária em 10 anos. É agora no Câmara Notícias. Já estão abertas as inscrições para o segundo semestre do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Mas o prazo é curto, termina agora na sexta-feira. Veja agora quais são os requisitos e como fazer a inscrição. O cadastro deve ser feito em fieseleção.mec.gov.br. E antes de se inscrever, o estudante pode consultar as instituições e os cursos ofertados. No total, serão 75 mil novas vagas. Podem pedir o financiamento estudantes que tenham participado do Enem com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. A venda de títulos do Tesouro Direto chega a R$ 1.400.000 e bateu recorde para o mês de junho. O valor foi o maior para o mês desde 2002. Cerca de 44% das aplicações foram de papéis vinculados à taxa básica de juros, a Selic. Uma das mudanças previstas pela reforma trabalhista é a possibilidade da jornada de 12 por 36 horas ser estendida para outros trabalhadores, além de bombeiros civis, profissionais da saúde e da segurança. A reportagem é de Paulo La Sálvia, da NBR. Com a modernização das leis trabalhistas, uma das mudanças é a possibilidade de todas as categorias profissionais passarem a ter uma jornada de trabalho de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso. Hoje em dia, a jornada de trabalho 12 por 36 é permitida exclusivamente para algumas atividades. Por exemplo, bombeiros civis, pessoal de saúde e seguranças. A nova lei trabalhista vem para poder expandir essa possibilidade de contratação para todas as demais categorias. Lembrando, a jornada 12 por 36 já é aceita pela jurisprudência e pelo Tribunal Superior do Trabalho como mais benéfica ao trabalhador. Agora, este modelo de contratação poderá ser firmado por contrato individual entre patrão e empregado, além de acordos coletivos. Neste tipo de contratação, o limite é de 48 horas por semana, respeitado o descanso semanal. E por mês, o máximo é uma jornada de 180 horas. O vigilante Jean Pereira de Moraes, que trabalha numa empresa de segurança com mais de 20 anos no mercado de Brasília, aprova o modelo. Um dia eu estou de plantão, o outro estou em casa, cuido da minha filha, né? E os afazeres também, num banco, o dia está de folga. E eu trabalho em outro emprego também, outra renda, né? Aí, para mim, mais viável a escala 12 por 36.
A gerente comercial da empresa defende que seria inviável seguir outro tipo de contrato de trabalho. Imagina se nós tivéssemos um período menor, uma carga horária menor, como que seria a logística de funcionários? Seriam mais funcionários, mais gasto para a empresa e logisticamente seria inviável. A possibilidade de extensão da jornada de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso para todo o mercado de trabalho está entre as mais de 100 mudanças na consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943 e reúne os direitos e deveres de empregados e patrões no país. Mas, mesmo com todas essas alterações, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. Os direitos fundamentais do trabalhador, na verdade, eles constam no artigo 7º da Constituição Federal. Então, como a modernização da legislação trabalhista é uma mudança de uma lei ordinária, não é uma mudança constitucional, ela não altera em nada, em absolutamente nada, todos os direitos protetivos que estão na Constituição e que são repetidos e explicados, detalhados na CLT. No primeiro dia útil após a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de suspender o aumento da passagem de ônibus municipal em Osasco, o valor continuou em R$ 4,20. Ao portal G1, a Prefeitura de Osasco informou que ainda não foi notificada sobre a decisão do desembargador Antônio Tadeu Ottoni e que, assim que receber a notificação, tomará todas as medidas cabíveis para que a medida seja cumprida na sua integridade. Os crimes virtuais têm crescido em todo o mundo e o Brasil está entre os 4 países que mais sofrem golpes online. Rafael quase perdeu as contas das vezes em que teve problemas com compras pela internet. Tive cartão clonado, compras que eu não reconheci na minha fatura de cartão de crédito, tive que cancelar o cartão por diversas vezes. Fiz compras em algumas lojas que nunca chegaram os produtos. De acordo com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, os consumidores devem ficar atentos. Desde o dia 15, estão circulando pela internet arquivos com nomes, e-mails, CPFs e senhas de usuários cadastrados em lojas virtuais do país. O risco é que essas informações podem ser usadas por criminosos para, por exemplo, desviar mercadorias para outros locais de entrega. A recomendação é que as pessoas troquem as senhas de todas as lojas em que tenham cadastro. Ele deve sempre conjugar letras maiúsculas com minúsculas, números, algarismo no meio dos dígitos e tornar a sua senha um pouco mais difícil de ser craqueada. 78% dos consumidores online no Brasil confiam nas compras pela internet. 82% dos entrevistados se sentem protegidos quando conhecem a loja virtual. E quando desconhecem, 70% avaliam os selos de segurança. Quase 60% têm medo que os dados pessoais e informações de cartão de crédito sejam roubados. E 47% que o produto não seja entregue. A grande maioria dos golpes não acaba em ressarcimento, em reparação de danos. Até porque o meio virtual é pródigo para permitir o anonimato. O que serve, na maioria das vezes, é de ensinamento para a vítima não ajudar o criminoso num próximo golpe. Ter mais cuidado e diligência com as suas informações. Quase 1 milhão de brasileiros que tinham dinheiro aplicado em caderneta de poupança no fim dos anos 80 podem receber de volta a correção dos valores. Isso porque, na época dos planos econômicos, a caderneta de poupança perdia valor frente à inflação. Hoje, esse montante pode chegar a 10 bilhões de reais. Poupar é uma coisa que Ézio sempre fez na vida. Mas no fim dos anos 1980, com o Plano Bresser, ele teve prejuízo na caderneta de poupança. Há 10 anos, luta na justiça para receber cerca de 15 mil reais. A minha poupança era no dia 1º. Então, no dia 1º, eu estava na ponta da tabela. E aí fui prejudicado com essa virada. Houve essa perda significativa dos 8% sobre o valor que tinha na poupança, sobre o que eu tinha acumulado. Na Justiça Federal, tramitam há mais de 20 anos processos de milhares de poupadores que reclamam de perdas provocadas por mudanças bruscas de regras na correção monetária e juros aplicados nas contas da caderneta de poupança toda vez que o governo federal editava um novo plano econômico para conter a inflação.
com os planos Cruzado 1 e 2, Bresser e Verão, entre 1986 e 1987, e os planos Collor 1 em 1989 e o Collor 2 em 1990. Muita gente perdeu com a inflação e com os choques econômicos, mas foi a economia popular, a caderneta de poupança, que mais sentiu impacto. As ações envolvem bancos privados e públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, mais de 900 mil pessoas poderiam ser beneficiadas, com o recebimento no valor total de cerca de 10 bilhões de reais. A Advocacia Geral da União planeja fechar no mês que vem um acordo entre bancos e os poupadores que tiveram prejuízos. O IDEC, que representa a maior parte das pessoas que entraram na justiça, quer que a decisão abranja todos que foram prejudicados na época. O banco é condenado a pagar os poupadores, o número de poupadores está escrito no papel, não é um número limitado. E por que bancos não pagam? Essa é a grande pergunta a ser feita. A solução do caso não precisa de acordo, é simplesmente fazer o pagamento. No Brasil, nós temos que entender que sentenças condenatórias, elas devem ser cumpridas. E no próximo bloco, brasileiro está mais consciente sobre o imposto que paga. É o que aponta a pesquisa da FEComércio. Hoje você tem na nota fiscal uma legislação que exige a discriminação dos impostos. Então isso também contribuiu para nessa última década que o brasileiro reconhecesse mais, fosse mais consciente em relação aos impostos pagos. E atenção ao prazo. O Programa Municipal de Parcelamento de Tributos vai até 8 de setembro. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda que o governo pode reavaliar o aumento do PIS e do COFINS para o etanol. O governo quer ter certeza que o aumento de 20 centavos, anunciado na semana passada, cumpre a legislação. E uma pesquisa da FEComércio mostra que aumentou o número de consumidores que afirmam sentir o impacto dos tributos nas despesas. Depois que o governo aumentou o imposto sobre os combustíveis, foram muitas as reações. Eu, por exemplo, meu carro está na garagem e eu não estou abastecendo para segurar a onda. É um absurdo aumentar um negócio desse, mas o nego não sabe fazer outra coisa, tem que fazer isso. Em São Paulo, o pato de 5 metros voltou a ser posto em frente à sede da Fiesp. Até o começo da noite de hoje, o impostômetro da Associação Comercial Paulista marcava quase 1 trilhão e 220 bilhões de reais arrecadados este ano. A carga tributária paga pelo brasileiro representa pouco mais de 30% do PIB do país. Nós queremos chegar ao caminho do ajuste fiscal, sim. Com o aumento da arrecadação, sim. De duas formas. Primeiro, estimulando o crescimento. Segundo, redistribuindo a carga tributária de uma forma equânime e não distorcida e concentrada como está agora. Uma pesquisa feita pelo Sistema FEComércio mostra que 80% dos brasileiros sabem que pagam algum tipo de imposto. Essa é a maior percepção da população sobre o impacto da carga tributária em 10 anos. Foram ouvidas 1.200 pessoas em 8 capitais e outras 64 cidades do país. Hoje você tem na nota fiscal uma legislação que exige
a discriminação dos impostos. Então isso também contribuiu para nessa última década que o brasileiro reconhecesse mais, fosse mais consciente em relação aos impostos pagos. A pesquisa mostra também que a percepção cresce de acordo com o maior grau de instrução e de renda do entrevistado e que as mulheres são as mais conscientes. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, você paga um imposto embutido, né, de transporte, de alguma coisa que você não está vendo. Quando você recebe uma conta de luz, você vê um imposto de uma tarifa de iluminação pública, que é aquele que você está vendo lá, né? Então, a gente paga vários impostos. A Prefeitura de Osasco divulgou um balanço do número de acordos fechados pelo Programa de Parcelamento de Tributos. Até agora foram 1.500 acordos, o que representa cerca de 3 milhões de reais para os cofres públicos. A expectativa é que esse montante chegue a 15 milhões. O programa de parcelamento recebe adesões até o dia 8 de setembro e não terá nova edição nesta gestão. Os descontos em juros e multas podem chegar a 80% e as dívidas podem ser parceladas em até 24 vezes. Quem estiver interessado deve procurar a Secretaria de Finanças na Rua Narciso Sturlini, 201, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde, na Praça de Atendimento. Este é o mês de combate às hepatites virais. É o Julho Amarelo. Uma forma de alertar a população sobre os riscos da doença, que tem 5 tipos reconhecidos: A, B, C, D e E. A maioria das pessoas infectadas no país não sabe que tem a doença. Você sabe o que é hepatite? Ela é praticamente uma doença meio que traiçoeira, eu acho. Muitas pessoas não sabem direito o que é e como prevenir a hepatite. A estimativa da Sociedade Brasileira de Hepatologia é que cerca de 2 milhões de pessoas estejam infectadas no Brasil, mas só 300 mil estão diagnosticadas. A hepatite é causada por vírus de 5 tipos diferentes: A, B, C, D ou E. Essas duas últimas são menos conhecidas, mas vale reforçar que tem meios de transmissão parecidos com os das outras. O vírus ataca o fígado. O Sistema Único de Saúde oferece vacina para os tipos A e B, que também previne o tipo D. Geralmente, as hepatites não apresentam sintomas. Quando o corpo começa a dar sinais, pode ser que o quadro já esteja avançado. Esse paciente vai desenvolver a ascite, que é água na barriga, ele vai começar a não metabolizar as substâncias, vai ficar amarelo e vai necessitar de um transplante de fígado. Quando esse transplante é indicado, ou por perda da função do órgão, ou porque esse órgão desenvolveu um hepatocarcinoma. Por causa dessa ameaça silenciosa é que surgiu o Julho Amarelo, mês dedicado ao combate das hepatites virais. Uma das maneiras é aumentar o acesso ao teste rápido, que dá o resultado na mesma hora. Esse salão toma todos os cuidados para evitar a contaminação, desde a esterilização de alicates até o uso de materiais descartáveis e toalhas individuais. As pessoas não têm, às vezes, muita ideia do risco, né? Pensa, às vezes, talvez mais em uma micose, alguma patologia mais simples e não sabem, talvez desconheçam esse risco da hepatite. Mas o melhor mesmo é fazer como a Eleusa. Aqui eu sempre vejo que elas usam material esterilizado, mas eu sempre trago o meu mesmo sabendo disso. O Brasil caiu 22 posições na Olimpíada Internacional de Matemática. A competição, realizada pela primeira vez no país, reuniu estudantes de mais de 100 países no Rio. E a equipe da Coreia do Sul foi a grande campeã. Na Olimpíada Internacional de Matemática, os jovens sul-coreanos foram os melhores do mundo. Eles conquistaram o primeiro lugar, seguidos da China e do Vietnã. O Brasil terminou a competição em 37º lugar. Conquistou 2 medalhas de prata, uma de bronze e 2 menções honrosas. O mineiro João César, de 19 anos, foi um dos ganhadores da prata. Ele fez 21 pontos na Olimpíada e foi o melhor colocado entre os atletas brasileiros. Ficou na 82ª colocação na categoria individual. Pretendo seguir a carreira, trabalhar com pesquisa em matemática, possivelmente também como professor universitário. Pretendo também, quem sabe, trabalhar um pouco com a Olimpíada no sentido de ajudar a dar um possível treinamento para o Brasil daqui a alguns anos. Retribuir o favor que eu tive. Na cerimônia de entrega de medalhas, uma homenagem às mulheres, o troféu IMPA Meninas Olímpicas.
Esta foi a 58ª edição, a primeira em que o Brasil cedia a competição. O resultado do Brasil não foi o esperado. A nossa meta é ficar entre os 15 primeiros colocados, isso aconteceu no ano passado, e esse ano ficamos em 37º. Agora, vamos parar, pensar, refletir o que aconteceu. O INPA está assumindo a preparação nos próximos anos da equipe olímpica, então vamos tentar assim torná-la um pouco mais estruturada, um pouco mais profissional, e a gente espera com isso conseguir resultados melhores. A delegação da Síria, que ficou no 56º lugar, chamou a atenção durante o evento por causa da participação do filho do ditador Bashar al-Assad. Hafez al-Assad recebeu uma menção honrosa. O evento faz parte do Biênio de Matemática Gomes de Souza, que compreende os anos de 2017 e 2018 e é organizado pelo Instituto de Matemática Pura Aplicada. As atividades procuram divulgar o conhecimento da disciplina para a comunidade escolar. Arthur ganhou medalha de ouro na Olimpíada quando tinha 16 anos, em 1995. Também conquistou a medalha Fields, o maior prêmio da matemática. O objetivo do programa de Olimpíada é chegar a todas as pessoas que entraram em contato com as Olimpíadas, estimulá-los a conhecer a matemática, a se divertirem com a matemática, passar um tempo com foco bem forte sobre isso. Eles aprendem a se concentrar muito num problema, não a perseverar. Pessoas que chegam nesse nível conseguem passar dias inteiros trabalhando num problema, o que é muito difícil para pessoas que estão na escola imaginarem, né? E veja em instantes, capacitação em turismo pela web. Conheça a plataforma Braços Abertos. São 80 horas aula em que o aluno aprende desde práticas simples como falar, receber um turista e apresentar um produto, até noções de inglês, matemática financeira e administração. E a riqueza cultural da histórica Piranhas, a cidade que é símbolo do cangaço. Tombada pelo patrimônio histórico nacional, o município alagoano faz divisa com Sergipe e tem em comum as águas verdes do Velho Chico, que banham os dois estados. Não perca, é no último bloco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Ministério do Turismo oferece um curso à distância voltado ao setor de turismo. É a plataforma Braços Abertos. Entenda como ela funciona na reportagem da TV NBR. Mesmo com uma jornada de 8 horas de trabalho, Ana Paula Martins encontra tempo para se qualificar. Ela faz o curso à distância da plataforma Brasil Braços Abertos. Nesse tempo de crise, nós temos que nos preparar, nós temos que nos qualificar. E essa é uma ferramenta que ela proporciona isso, de uma forma prática, simples e muito abrangente. A plataforma do Ministério do Turismo oferece um curso de capacitação para quem quer entrar no mercado ou já trabalha nessa área. São 80 horas aula em que o aluno aprende desde práticas simples como falar, receber um turista e apresentar um produto, até noções de inglês, matemática financeira e administração. Ana Paula é funcionária da Secretaria de Turismo do município de Itapevi, na Grande São Paulo, e ainda nem chegou à metade do conteúdo, mas diz que já aprendeu muito. Desde como dar um bom dia a como fazer o seu balanço orçamentário, marketing e tudo de forma simples. O curso da plataforma Brasil Braços Abertos é gratuito e qualquer pessoa pode fazer. 74 municípios de todos os estados e do Distrito Federal já aderiram. São mais de 7.400 inscritos. A maior procura é na região sudeste, com quase 3.200 matriculados. Dizem que se você for ao lugar e não for bem atendido, aquele lugar não te atrai de novo. Então é preciso que você atenda bem ao turista. É ensinado desde o guia turístico, o atendente de hotel, o taxista, o dono de um food truck numa praia. Todas essas pessoas envolvidas e todas essas questões atinentes aos meios de hospedagem e aos receptivos. Além do conteúdo abrangente, outra vantagem da plataforma Brasil Braços Abertos é poder fazer o curso a qualquer hora e onde quiser.
Basta ter acesso à internet para estudar pelo computador, tablet ou até mesmo um smartphone. Mas e quem não está ligado à rede mundial de computadores? Também pode fazer o curso, porque um dos compromissos do município que adere ao programa do Ministério do Turismo é oferecer a quem se inscreve acesso gratuito à internet. Isso é feito em telecentros e laboratórios de informática. O município de Itapevi mantém 4 locais como esse. Para a diretora de turismo, o curso oferecido pelo Ministério do Turismo é uma oportunidade de qualificação importante para os moradores e a cidade. A plataforma ela é muito simples, ela tem uma linguagem muito acessível, né? E ela tem uma interatividade que permite o participante acessar pelo telefone, pelo tablet. Então isso com certeza vai ser um facilitador para essa qualificação. Ana Paula, nossa amiga lá do início da reportagem, sabe disso, mas para ela o conhecimento oferecido na plataforma é importante não só profissionalmente. Porque algumas coisas ali de planejamento orçamentário a gente acaba adaptando o conhecimento e levando também para a organização financeira de casa mesmo. Com o desemprego acima dos 13% no país, muita gente busca uma saída montando seu próprio negócio. Em São Paulo, pequenos empresários e produtores rurais podem recorrer ao Banco do Povo. É uma instituição mantida pelo governo e que oferece crédito a juros baixos para quem quer começar ou expandir os negócios. Bastam 3 minutos para a pizza ficar pronta. E sai assim, com queijo gratinado. O forno é este aqui, uma cúpula em alumínio e prato em cerâmica, patenteado pelo Dwight. Ele sabia que tinha uma grande ideia. Criei esse forno pensando na possibilidade da praticidade das pessoas poderem fazer uma pizza em casa, vamos fazer um pequeno negócio. Mas faltava alguém para acreditar e investir na ideia. Encontrou os recursos numa instituição que tem perfil social. O Banco do Povo, mantido pelo Estado de São Paulo, fez 3 empréstimos para o inventor. Tem empresário que só em último caso vai ao banco em busca de um empréstimo. A taxa de juros é o que mais preocupa quem precisa de dinheiro. E é aí que o Banco do Povo é imbatível. A taxa de juros é de 0,35% ao mês. O nosso lucro não é financeiro, né? O nosso lucro é social, é emprego, renda. O banco faz empréstimos a partir de R$200 até 20 mil. A ideia é ajudar pequenos empreendedores. Só no primeiro semestre deste ano foram emprestados quase 85 milhões de reais. Pessoas físicas ou jurídicas podem pedir empréstimos, seja para equipamentos ou para capital de giro. Um músico ele pode comprar um instrumento, se aquilo for o meio de sobrevivência dele, ele pode comprar um instrumento, uma caixa de som. Nós tivemos já casos de pessoas que compraram uma prancha de surf, porque ela dava aula, mostrar que o Banco Povo atende praticamente todo mundo, né? Qualquer pessoa que tenha uma atividade produtiva. A cidade de Piranhas, no sertão alagoano, é um patrimônio histórico nacional. Além das belezas naturais, o município tem uma forte relação com a história do cangaço. As casas coloridas da cidade escondem uma riqueza cultural que não se perdeu com o passar dos anos na história de Piranhas. Tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, o município alagoano faz divisa com Sergipe e tem em comum as águas verdes do Velho Chico, que banham os 2 estados. Piranhas foi o principal interposto comercial durante o século XIX e parte do século XX, até porque aqui chegavam as embarcações vindas da cidade de Propriá, da cidade do Penedo, em Alagoas, e aqui desembarcavam e seguiam de trem até os sertões do Pajeú e os sertões também do Cariri, do Ceará. O município de Piranhas atrai turistas de todos os cantos que vêm em busca não só das belezas naturais da cidade, mas também da riqueza cultural e da história do cangaço. Coisas de Lampião que eu não sabia, hoje aprendi com os nossos guias. O cangaço é um tema recorrente, um tema atual e um tema, como a história mesmo diz, dinâmico. A cada dia você vai descobrindo mais e mais elementos para formar essa história tão bonita que é o cangaço. O prédio que antes abrigava o terminal ferroviário da cidade traz em seu interior muita riqueza cultural da época do cangaço e da história do sertão nordestino.
foi em Piranhas que foi planejada toda a trama que acarretou na morte do rei do cangaço. A partir de uma informação dada pelo então vaqueiro João Almeida Santos, conhecido como Joca Bernardo, que passou a informação para a polícia. E coube ao tenente João Bezerra da Silva, sargento Aniceto Rodrigues e o aspirante Francisco Ferreira de Melo fazer uma incursão até a Grota do Angico e lá acabaram matando Lampião, Maria Bonita e mais 9 companheiros. E foi aqui que foi exposta a cabeça do rei do cangaço, Lampião, de Maria Bonita e de mais 9 cangaceiros do seu bando. Atualmente, no local funciona a Prefeitura Municipal de Piranhas e é um dos pontos mais visitados da cidade. A cidade respira cultura e tradição. E até hoje, Piranhas vive e desperta nos moradores e visitantes o desejo de conhecer cada vez mais a história e a importância que o cangaço teve no Nordeste. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma grande massa de ar seco predomina nesta terça-feira sobre todo o estado de São Paulo e o tempo vai seguir firme pelo menos até o fim da semana. A região metropolitana pode amanhecer com nevoeiro, um pouco nublada e com temperatura baixa, mas este nevoeiro logo vai se dissipar. O sol vai predominar ao longo de todo o dia, vai ser forte, as temperaturas ficam elevadas à tarde, faz calor e não há expectativa de chuva. A mínima prevista para a capital paulista é de 11 graus e a máxima chega aos 27 graus. Em Guarulhos, mínima de 10 e máxima prevista de 28 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!